Boa tarde a todos. Esse é mais um episódio do Faz Mais Simples, um jeito diferente de conversar com os amigos, com os clientes, sobre temas que a gente entende relevante para a Justiça do Trabalho, no caso hoje. Eu sou o Luiz Eduardo Amaral, sou sócio da área trabalhista do FAS, e o tema de hoje é um tema interessantíssimo, porque no Brasil, no ano passado e esse ano já começaram cada vez mais surgem portarias, instruções normativas, decretos, alterando a legislação brasileira, de maneira que cabe a nós aqui, operadores do direito, tentar esmiuçar isso para os clientes e trazendo as novidades de um jeito descomplicado, de um jeito mais simples. Então, o tema de hoje que a gente vai tratar é sobre a cota de aprendizes, né? Tem uma portaria 671 de 2021, que foi publicada em novembro do ano passado, dia 11 de novembro, e que trouxe algumas novidades. A ideia aqui é trazer para vocês um pouco dessas novidades, e para isso, eu queria apresentar para vocês e trazer a Rosana, que trabalha com a gente na consultoria trabalhista, especialista em lei de cotas, seja de pessoas com deficiência ou de aprendizes, né? São duas leis diferentes, é importante deixar claro isso. E hoje a gente vai se limitar a tratar da questão de aprendizagem, né? Rô, seja bem-vinda. Eu queria começar com você fazendo uma pergunta, quer dizer, a pergunta que nossos ouvintes e amigos podem estar fazendo essa portaria, né? Ela foi publicada em novembro do ano passado, mas ela já está valendo? Como é que tá isso? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal. Essa portaria ela foi publicada em novembro, mas os efeitos dela em relação especificamente ao capítulo de aprendizagem têm efeitos a partir do dia 10 de fevereiro, tá, desse ano, então mês que vem. Basicamente daqui a pouquinho. Mas tem duas exceções, tá? As exceções são basicamente para os contratos de aprendizagem, né? Concursos já validados anteriormente à entrada de vigência dessa portaria, tá? Então, tanto o contrato de aprendizagem quanto cursos validados anteriormente à entrada de vigência, que vai ser em 10 de fevereiro, eles vão poder observar as regras anteriores. Então ela tomou cuidado de, olha, meus contratos vigentes, elas estão valendo e vão vigorar,
e para os contratos novos, então, eu tenho que me adequar, é isso? Exato, tem essa regra de transição, né? E sabendo, né, como justamente porque teve essa regra de transição, é porque as empresas vão ter que estar mais atentas para, no dia 10 de fevereiro, realmente estarem observando seja qual regra elas tiverem, né? Se tiverem feito contratos antes, ou para os novos contratos observar as novas regras. O pessoal tem perguntado também bastante se essa nova regra da portaria 671, se ela alterou a cota de aprendizagem. A gente sabe lá, né, que a cota, para quem não sabe, eu queria te pedir para você primeiro explicar qual que é a regrinha nossa de aprendizagem e contar para a gente se alterou. Foi alterada a cota de aprendizes com essa portaria ou não? A cota de aprendizes em si, a regra não foi alterada, tá? Permanece a regra da CLT, que é basicamente a regra de contratação de jovens aprendizes a partir de 14 anos e menores de 24 anos, tá? Em porcentagens mínimas de 5% e máxima de 15% do total de empregados do estabelecimento, que ocupem funções que demandam formação profissional. Então, essa regra era anterior e continua vigente. E vale lembrar... Vale lembrar que se você aplicar a porcentagem de 5 ou 15% e você tiver um resultado fracionado, um resultado quebrado, a sua cota, na verdade, sempre vai arredondar para cima, tá? Então, se eu aplicar 5% e der 3,1, a minha cota de aprendizes é de 4 aprendizes, não é de 3. Ô, Rô, o pessoal às vezes fala assim, eu devo incidir somente sobre os empregados, conta também os autônomos, conta também os terceirizados, como é que é isso? Não, contam apenas os empregados registrados pela CLT, tá? Então, na prática, o que tem que sempre lembrar que às vezes acaba passando estagiário não conta, terceiros não contam, e acho que são esses casos que acabam acontecendo mais, né? Que as pessoas, às vezes, sem querer, colocam na base de cálculo e não se incluem na base de cálculo, tá? Perfeito. E outra, acho que é importante também contar para os amigos que a gente vê muita gente falando menor aprendiz, tem muita gente falando jovem aprendiz, né? Como a lei vai de 14 anos até 24 anos, aquilo que as pessoas que são de 18 até 14, a gente chama de menor aprendiz, e de 18 para cima, até 24, a gente costuma chamar de jovem aprendiz. Eu tenho Houve algum tipo de alteração na base a gente sempre explicou para a gente que é sobre o estabelecimento, né? Mas no cálculo, de acordo com essa portaria, houve algum tipo de alteração nessa base de cálculo? Essa portaria, na verdade, em si, ela não falou da base de cálculo, tá? Da cota de aprendizes. Essa previsão, na verdade, constou numa instrução normativa que foi publicada depois, mas os critérios foram basicamente os mesmos do decreto que a gente já tem vigente, tá? Então, basicamente, a gente continua podendo excluir da base de cálculo os aprendizes já registrados, tá? Os cargos de confiança, trabalhadores contratados no regime temporário da Lei 6.019 de 74, e também por funções com base na classificação brasileira de ocupações, na CBO. Então, você tem que analisar função por função e ver quais vão ser incluídas na base de cálculo e quais podem ser excluídas. E isso já estava na instrução normativa número 2 de 2021. Na verdade, essa instrução normativa 2 de 2021 foi publicada depois, mas já estava no decreto. O decreto 9.759, acho que de 2018. Exato. Então, quanto a isso, também não houve novidade, né? A gente já podia excluir algumas funções do CBO, a gente continuava podendo excluir os cargos de confiança, posso continuar excluindo os aprendizes já contratados e os trabalhadores que estão sob o regime da Lei 6.019, 74. Né? É importante lembrar dessas exclusões, né, Luiz? Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, elas aplicam os 5%, os 15%, né, com base no total de empregados, sem fazer nenhuma exclusão. E aí, às vezes, elas vão fazer ou contratações a mais ou contratações a menos. E lembrando que tanto contratar acima quanto abaixo, né, dos percentuais de 5% e 15% são infrações administrativas. Isso é legal também de explicar, né? Quer dizer, a empresa também que saiu contratando e contratou, tem 16% da sua empresa de aprendizes, está ofendendo a lei do mesmo jeito. Não pode ser mais que 15%, é isso? Exato. Tá, então, até agora você não me contou novidade nenhuma. Qual que é a novidade, então, da portaria? A grande novidade realmente foi a regulamentação da aprendizagem à distância, né? O que acontece, né? Só para recordar, historicamente, né, a aprendizagem nunca foi aceita na modalidade à distância, né? Seja atividades práticas, seja atividades teóricas. Lembrando que as atividades práticas são as realizadas na empresa e as atividades teóricas são as realizadas na entidade formadora de aprendizes.
e, via de regra, isso nunca pôde ser feito à distância. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, né, de Covid-19, não tinha condições, né, de se colocar os aprendizes em atividades presenciais. Então, foram sendo publicadas portarias, né, em caráter excepcional, regulamentando que até a data X, né, excepcionalmente estaria autorizada a aprendizagem à distância, sejam atividades teóricas, sejam atividades práticas, né. Mas isso era sempre em caráter excepcional, sempre tinha um prazo de validade. Inclusive, a última portaria publicada nesse sentido é a 1019 de 2021, e ela autoriza essa aprendizagem à distância até 9 de fevereiro de 2022, que é exatamente um dia antes de entrar em vigor a portaria 971. Desculpa, 671 que nós estamos conversando. Isso. Tá bom. Então, basicamente, o que a portaria 671 trouxe? Ela trouxe, de um lado, a regulamentação da aprendizagem de atividades teóricas, especificamente à distância, e também não é qualquer curso, né? Tem alguns requisitos trazidos pela portaria, e, de outro lado, ela autorizou expressamente o teletrabalho, né? A aplicação do teletrabalho, são as regras da CLT, aos aprendizes. Então, isso seria para atividades práticas. Até porque foi muito feliz, né, Rô? Porque não tem muito sentido a gente poder trabalhar com os empregados CLTs remotamente, à distância, e excetuar o aprendiz e obrigá-lo a comparecer na empresa no momento de pandemia. Então, nesse ponto, é louvável a portaria, não? Exato, e até porque tem que estar se modernizando, né? Hoje em dia nós temos muitas atividades que podem ser feitas de forma remota, né? Tem sido uma tendência que a gente viu ser muito reforçada com a pandemia. Então, é uma modernização mesmo, né? Essa portaria ela foi publicada, vale lembrar, num contexto de consolidação e atualização das normas trabalhistas, né? Que elas estavam muito esparsas, de vários anos diferentes, então foi um esforço de consolidação mesmo. Tá. Tem alguma vedação na atual portaria, ou novidade com relação a esse trabalho remoto, não? Ele só faz referência, assim, agora eu vou falar dividindo, né, em relação às atividades práticas, as atividades teóricas, tá? Vou falar primeiro das teóricas. As atividades teóricas, elas vão poder ser feitas à distância se tiver enquadramento em algumas hipóteses específicas, tá? São basicamente 4, eu vou pincelar, porque é tudo muito novo, a gente ainda vai acompanhar como vai ser a implementação na prática. Essa é a primeira hipótese, né, de poder realizar a aprendizagem de atividades teóricas à distância, se o número potencial de aprendizes for menor que 100 aprendizes no município e não houver curso presencial do mesmo programa de aprendizagem no município, tá? Essa é uma primeira alternativa. A segunda alternativa eu acho bem interessante, que tem a ver com as competências da economia 4.0, que é um conceito que foi trazido justamente por essa portaria 671, tá? As competências de economia 4.0, elas são justamente voltadas para competências em tecnologias digitais. Por exemplo, programação, internet das coisas, inteligência artificial, automação, robótica, computação em nuvens, todas essas questões que são super recentes, super atualizadas, tá? Então, eles criaram uma categoria justamente competências da economia 4.0, e quando o curso de aprendizagem se dedicar majoritariamente a desenvolver esse tipo de competência, é uma hipótese de aplicação da aprendizagem à distância, tá? Uhum. Em atividades teóricas. Eu achei esse daí bem interessante. A terceira hipótese é um pouco genérica, eu ainda não sei como que eles vão aplicar, porque ela basicamente diz que é quando o curso de aprendizagem se dedicar ao desenvolvimento de competências relacionadas à atividade principal dos estabelecimentos que cumprem a cota. Ou seja, é muito genérico, né? A gente não sabe ainda como que vai ser exatamente. Pode ser positivo, porque pode ser uma abertura para que a maior parte dos cursos de aprendizagem possam ser realizados à distância, as partes teóricas, né? Mas a gente vai ter que ver como que vai ser implementado. Eu acho que até aqui que as empresas vão tentar enquadrar quase para todas as Porque qual seria o curso o curso se dedicar ao desenvolvimento da competência relacionada à sua atividade principal? Quer dizer, todos, né, claro, seriam. A empresa sabe ensinar para o aprendiz a sua atividade principal, né? Ninguém melhor do que isso, né? Uhum. Acho que talvez aqui abra realmente um campo para ser explorado pelas empresas nessa atividade, reduzindo custos, né, Rô? É bom lembrar isso, porque ter a pessoa trabalhando remotamente tem uma questão toda de logística, de
perda de tempo com trânsito nas grandes capitais, de segurança até do próprio aprendiz. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, acho que aqui tem um campo bom para explorar. Mas você tem razão, a gente não sabe como é que os fiscais ainda vão interpretar e como é que... Mas essa é uma novidade bem interessante. Qual que é a quarta hipótese? O quarto modelo é quando o número potencial de contratação de aprendizes no município foi menor que 25 aprendizes no setor econômico, né? Pode ser de serviço, comércio, indústria e outros, né? E não houver curso presencial do mesmo programa no município. Então, ele é mais específico, tá? Então, são basicamente essas 4 hipóteses que estão na portaria. São novidades, né? A gente vai acompanhar como que vão ser aplicadas. E é sempre importante lembrar que a portaria também se preocupa em reforçar em alguns pontos a importância de você sempre garantir acessibilidade a pessoas com deficiência, né? Porque no remoto nós também temos que lembrar dos recursos de acessibilidade necessários para essas pessoas, tá? Lembrando que aprendiz com deficiência não tem limite de etário, né? De idade máxima. Idade máxima. Uma coisa que a gente esqueci de te perguntar, houve uma mudança com relação ao prazo? Quer dizer, com relação esse trabalho de aprendiz remoto, eu posso contratar por um período maior do que 2 anos ou isso não mudou? Não, o contrato de aprendizagem continua com limite de até 2 anos de contratação, né? Um contrato de prazo determinado que está vinculado ao programa de aprendizagem, isso é essencial, né? O que a gente diz é que, assim, agora não tem um prazo para você poder realizar à distância as atividades, né? Porque antes estava acontecendo, uma portaria regulamentava por 1 mês, por 6 meses, 12 meses, né? Essa todo dia surgia uma. De 6 meses surgia uma com um novo prazo. Mas agora a gente tem uma regra, uma segurança jurídica, né? Pode ser realizada à distância desde que cumpra alguns requisitos. E para as atividades práticas, a gente tem o teletrabalho da CLT. Essa parte de que garantia foi só um reforço de acessibilidade à pessoa com deficiência, porque já na própria Lei Brasileira de Inclusão já garante isso, mas não custa a portaria reforçar. Então, achei que foi legal. Então, como sugestão, Rô, para os nossos clientes, amigos, para as empresas, quais seriam os pontos de atenção no teletrabalho de aprendizes? Posso chamar assim, teletrabalho de aprendizes? Pode. Assim, as regras gerais são as mesmas, né? Porque são as da CLT, são as mesmas que se aplicam a todos os demais empregados, né? Que eu vou resumir, assim, nos principais tópicos, né? O primeiro a maior parte das atividades deve ser realizada fora das dependências da empresa, né? Preponderantemente fora das dependências. Perfeito. Isso. Então, se a pessoa trabalha 5 dias na semana, pelo menos 3 dias fora da empresa, né? A formalização ela tem que ser por escrito, né? Seja em contrato de trabalho, seja em aditivo contratual, tá? Inclusive, é muito importante que você formalize, né, as orientações para prevenção de acidentes e doenças do trabalho e também que você estipule, né, como que vai ser o fornecimento de equipamentos. É importante que você coloque isso por escrito também. Lembrando que as portarias que foram publicadas anteriormente, aquelas que eu mencionei que de tempos em tempos autorizavam excepcionalmente o teletrabalho à distância, elas se preocupavam bastante em garantir que o empregador fornecesse esses equipamentos, tá? Para os aprendizes poderem efetivamente realizar as atividades à distância. E tem 2 pontos que eu gostaria de destacar, tá? O primeiro é que o teletrabalho, via de regra, é uma hipótese de cessão ao controle de jornada, né? Seria uma das vantagens. Mas, no caso específico de aprendizes, eu não acho recomendável que você coloque o aprendiz sem controle de jornada. Por quê? Porque o aprendiz ele tem regras especiais de jornada que os empregadores precisam comprovar o cumprimento, seja em fiscalizações, em processos, né? São regras específicas que demandam que a pessoa realmente tenha um controle de jornada. Então, aprendizes, eu diria assim, se você aplica o teletrabalho na sua empresa sem o controle de jornada, para aprendizes eu recomendo que não faça isso, que você continue registrando a jornada deles para demonstrar, né, que você está cumprindo a jornada máxima, as horas extras, esse tipo de coisa. E as formas podem ser as mais diversas possíveis, porque para o aprendiz você poderia simplesmente um login, logout da máquina, esses softwares que a gente tem hoje, e as formas de controle de trabalho remoto à distância, né? Exato. Interessante isso, porque de fato são coisas incongruentes. Você fala assim, teletrabalho não controla a jornada, mas para o aprendiz, se amanhã for fiscalizado, ele vai querer saber que horas que esse cara está fazendo o curso, que horas que ele saiu, qual é a jornada que você está praticando para ele, e caberá à empresa, então, comprovar isso. Nada melhor do que, então,
marcar direitinho, controlar a entrada e a saída deles. Exato. Boa dica. Agora que você falou, até lembrei que acho que quando eu li as previsões da portaria 671, especificamente em relação à aprendizagem teórica, né, à distância, eu acho que tem algumas regras específicas de ter registro, né, de como está sendo a aula online, realizada online, justamente para ter comprovações, né, de que o aprendiz efetivamente está cursando o programa de aprendizagem. E vale lembrar, né, que a aprendizagem é um programa de formação profissional, né, inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, é essencial que a empresa tenha um responsável que acompanhe as atividades dos aprendizes, né, porque a gente sabe que, às vezes, no formato online, pode ser mais desafiador ter esse acompanhamento próximo, né. A gente vê com as crianças nas escolas online, é muito difícil manter a atenção, muitas vezes, né. Então, é muito importante que, mesmo no formato online, a empresa continue acompanhando de perto a realização das atividades, o apoio que ele possa precisar para desenvolver melhor o seu trabalho, todo esse tipo de atenção e cuidado. Rô, a gente ouve falar bastante sobre parceria, né? A empresa está buscando aprendizes, querendo cumprir a cota, estão sendo fiscalizadas, a multa, a gente vê muitas empresas sendo multadas, até processos no Ministério Público, então as empresas já entenderam que esse é um programa social que precisa ser cumprido. E aí, nada melhor do que uma das formas de atrair, de você conseguir contratar, é fechando parcerias com escolas técnicas. É possível você fechar uma parceria na contratação através de escolas técnicas? Sim, é possível. Isso até já tinha uma certa previsão disso em outras normas, né? Mas essa portaria ela reforça essa possibilidade de parceria com escolas técnicas, né? O que é interessante, porque o aluno já tem uma formação que é interessante para as empresas. E os principais requisitos são a escola técnica, ela tem que estar cadastrada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, o CNAP, né? E também ela deve ter o comprovante de autorização do órgão competente do sistema de ensino, né? Além dos requisitos gerais de aprendizagem, tá? Eu só estou destacando esses que são importantes de você confirmar antes de você seguir com um programa de aprendizagem com uma escola técnica. Importante sempre formalizar, né? Porque o jurídico adora ter o seu direito sempre formalizado, porque amanhã você precisa se defender numa auto de infração, discutindo com o Ministério Público num TAC, é importante que você tenha tudo isso, mostrar que a empresa tem boa fé, que tem interesse em contratar, e o que ela fala sobre o cumprimento alternativo? Muito se fala sobre o cumprimento alternativo, quer dizer, se eu não contratar as pessoas, eu tenho alguma alternativa? Uhum. Explica um pouquinho isso para a gente, por favor. O cumprimento alternativo da cota de aprendiz ele é voltado justamente para empresas e empregadores, né, que têm dificuldades na realização de atividades práticas, né, seja por peculiaridades em relação ao tipo de atividade que a empresa tem, ou mesmo até os locais de trabalho, né, às vezes tem situações mais perigosas, esse tipo de situação. Então, o que a fiscalização criou foi o modelo de cumprimento alternativo. Alternativo por quê? Porque as atividades práticas não são realizadas na empresa. Elas serão realizadas numa entidade concedente da experiência prática do aprendiz, que geralmente são órgãos públicos, tá? Mas podem ser outras entidades. Então, basicamente, a empresa ela pagaria a formação do aprendiz, mas as atividades práticas não seriam realizadas na empresa, seriam realizadas nessa entidade de concedente da experiência prática. E essa portaria 671, ela detalhou, ela fez um rol de atividades econômicas em que tem essa possibilidade do cumprimento alternativo, que é basicamente, por exemplo, serviços de limpeza, conservação, segurança privada, transportes, né, dos mais tipos de carga, de valores, coletivo, urbano, telemarketing, um rol de atividades, tá? Mas eu destaco que não é um rol taxativo, né? Porque a própria portaria diz que outros tipos de atividade econômica também podem ser elegíveis a esse tipo de acordo, né? Porque tem que ser feito um acordo com o Ministério. Mas a critério da Auditoria Fiscal do Trabalho, ela precisa concordar, né? Então tem que ter um fundamento. Tá, não é o Ministério Público, nós estamos falando do Ministério do Trabalho, né? Exato. Então, outra questão importante, para quem tá achando que é muito detalhe, de fato a portaria traz muito detalhe, a gente já preparou um clipe, já divulgou, e quem tiver interesse, está nos assistindo, basta entrar em contato conosco, que a gente passa um resumão. Um resumão que a gente tem aqui, já preparou, teremos prazer em fazer. Que mais, Rô? Com relação à obrigatoriedade de contratação de jovens e adolescentes, tem alguma questão?
Tem um ponto interessante que eu acho desse cumprimento alternativo, Luiz, é porque a prioridade é para jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social, né? Então, a prioridade pode ser para jovens com deficiência, jovens de rede pública de ensino, jovens egressos de sistema socioeducativo, em acolhimento institucional. Então, é bem interessante por conta disso, né? Você pode eleger um perfil prioritário e ter um caráter social, justamente porque eles defendem, né, a natureza, a função social da cota de aprendiz. Então, acho que isso é interessante no cumprimento alternativo, tá? Mas eu queria lembrar, né, Luiz, você que me ensinou, né, e que, assim, esse é um tipo específico de termo de compromisso de acordo que existe, né? Mas existe o termo de compromisso geral, né? Que pode ser firmado por empresas em geral que tenham dificuldades, precisem de um prazo para cumprir a cota de aprendizes. E basicamente você negocia um prazo, um cronograma de metas de contratação até o cumprimento integral. E aí nesse tempo você não é autuado, né? Então isso é bem interessante e vale para todas as empresas. Esse termo de compromisso, gente, não se confunde com o TAC, que é o TAC do Ministério Público, todo mundo tem receio de firmar, né? Foge, né? Então, mas esse daí é um termo de compromisso que você se aproxima da fiscalização, lembrando que a função primeira da fiscalização não é multar, né? Não tem o caráter arrecadatório. A função primeira é orientar as empresas e ajudá-las a cumprir. Então, nada melhor do que se aproximar mesmo, se estou sendo fiscalizado, levar esses temas para o fiscal, mostrar que você conhece a lei, agora que você conhece essa portaria que te trouxe mais detalhes específicos ainda, tentar explorar isso para conseguir ganhar tempo e, ao longo do tempo, conseguir mostrar que tem uma parábola crescente de contratação e que vai atingir, em algum momento, o fim, a finalidade, que são as cotas, né? Rô, tem mais alguma coisa que a gente está com o nosso prazo terminando, né? O Faz Mais Simples é um modelo mais rápido de conversar, sem juridiquês com os clientes. Tem mais alguma questão que você queira colocar, que vale a pena mencionar? Acho que o que as empresas se preocupam é o critério de multas, né? As multas não foram alteradas, né? A multa de aprendiz continua sendo de um salário mínimo regional por aprendiz não contratado, com um teto de 5, né? Considerando um teto de 5 aprendizes não contratados, podendo ser levado ao dobro no caso de reincidência, né? Que muitas empresas às vezes consideram que não seja uma multa tão significativa, contudo, nós sempre ressaltamos, né, a questão de cota de aprendizes, pela natureza social, né, dessa cota, os fiscais ficam muito em cima, e a maior preocupação é que você evite que chegue no Ministério Público do Trabalho, porque se você tem uma autuação e encaminha para o Ministério Público do Trabalho, as multas são muito mais elevadas, são multas que não são além das multas que estão na lei. Então, se você tiver uma infração, você vai ser submetido tanto à multa da lei, né, mas também risco de uma aplicação de multas muito maiores, às vezes R$6.000 por aprendiz não contratado, ou muito mais, já vi valores bem mais maiores até. Multas que às vezes vão ser diárias, mensais, então, assim, é uma dor de cabeça muito grande. E então, assim, a gente sempre recomenda que, em se tratando de cota de aprendiz, você faça o trabalho preventivo. É muito melhor você fazer uma estratégia, né? Tem a questão também da imagem da empresa. Tudo que as empresas não querem é sair na mídia amanhã como uma empresa que não contrata e não cumpre a lei de cotas, seja de pessoa com deficiência ou de aprendiz. Rô, queria te agradecer, o nosso tempo já terminou, colocar a nossa equipe de consultoria, a Rô, eu e os demais, à disposição de quem está nos assistindo para qualquer dúvida que tiverem. Eram essas as novidades de forma bem resumidona, porque tinha muitos detalhes na portaria. Obrigado pelo estudo, Rô. E a gente volta numa próxima oportunidade com Faz Mais Simples, de um novo tema, que portaria é o que não falta, e nova lei é o que não falta para a nossa Justiça do Trabalho. Obrigado a todos, um ótimo fim de semana. Obrigada, pessoal.